Eu acho que toda terapia com criança e, em alguns casos também com adolescente, inclui necessariamente os seus cuidadores principais. Então, alguns pais às vezes nos procuram com uma ilusão de que a gente vai resolver o problema. É só levar uma vez por semana para a sessão e que a gente vai resolver. E aí a gente começa a convocá-los também, não como informantes, mas como participantes do processo. Exato. Isso quer dizer que eles vão ter que falar sobre si, como que eles foram lá no lugar de filhos quando eles eram pequenos. Perfeito. O que está dando o que está em jogo quando eles estão exercendo ali a sua função de cuidado. Enfim, vai mexer, vai mobilizar. E nesse momento, algumas famílias se entregam e é uma delícia, e a gente consegue fazer um trabalho que tem resultados positivos ali para todos, e tem algumas que recuam e dizem, não era isso, eu não estava querendo me pensar, estava querendo só que você resolvesse a queixa da escola que meu filho está desobediente, algo assim. E daí a gente não avança, né? Eu brinco em sala de aula que é o mito do psicólogo assistência técnica, né? Que muitos pais trazem os filhos, né, um pouco com essa intenção, né? De, olha, eu deixo aqui o meu celular, eu deixo aqui quebrado, amanhã eu venho buscar ele prontinho, né? E eu falo, não, isso não funciona, né? Exatamente porque a relação ela é tão próxima, né? A gente falou dessa construção lá na infância, e na infância quem tá perto, quem tá junto, são os cuidadores, né? Então, muito dessa relação do problema que está sendo apresentado, seja de desempenho escolar, seja de alguma questão emocional, ele tem a ver com o conjunto ali das pessoas, né? Então não dá para ser assistência técnica. E aí quando eu vou atender os pais, eu logo de cara faço a proposta, você falou, eu fiquei pensando, né? Tem famílias que de cara aceitam e tem famílias que ficam muito resistentes, porque eu já falo, olha, eu quero uma sessão com os dois, depois eu quero sessões individuais, em que cada um vai me contar um pouco da sua história de vida, porque a sua história de vida, quem você foi como filho, impacta na sua parentalidade, certamente, porque é disso que a gente está falando mais uma vez, né? Então, tem pais que, né, que legal, né, que interessante, e topam e vêm, e o trabalho flui, é ótimo. E tem pais que ficam com uma certa resistência, né? Não, o problema está aqui nessa criança, né? Como é que você não vai resolver? E esse é um convite que é necessário e é difícil porque tem receptividade ou não, né? Mas é fundamental. Sim. É interessante porque a gente teve um episódio aqui no Pareamento que a gente conversou sobre educação, né? E impactos da tecnologia na educação e tal. E uma das coisas que a gente falou é sobre essa responsabilização do aluno, por exemplo. E que a gente observa também nessas relações familiares, né? E parece que nem você estava falando da cultura, parece que é um movimento mais amplo de você responsabilizar excessivamente o indivíduo e colocar o problema só ali, sem você entender a tua participação no processo, né? Perfeito. Enfim, inclusive vou deixar o link desse episódio para quem quiser ouvir e tal, no card aqui que você estiver assistindo no YouTube. Falando nisso, né, de envolver os cuidadores no atendimento da criança, vale dizer que a gente também envolve a escola, o centro de convivência que essa criança frequenta no contraturno, se for o caso. A gente precisa conversar com os adultos que estão com elas no dia a dia para a gente pensar numa estratégia um pouco mais conjunta ali de cuidado e atenção. E como você disse, né, então, tirar o foco apenas na criança, para que quando a gente tem queixas de dificuldades de aprendizagem, né? Então, precisamos mexer nas escolas também. Será que o que aquela escola está promovendo está sendo compatível com a necessidade das crianças, que são tão diversas hoje em dia? Será que não estão exigindo algo que aquela criança não dá conta? E se uma não dá conta, vale a pena repensar todo o processo ali de escolarização, ou aquela turminha como um todo. Então, a gente também tem essa entrada nas escolas e nos outros lugares que a criança conviva, fala com a avó, se é a avó que ajuda lá no cuidado, com quem tiver, se é uma criança que está institucionalizada num SAICA, né, que é um serviço de acolhimento de crianças e adolescentes, a gente também vai falar com as cuidadoras que estão ali. Então, a criança nunca está solta, ela não está avulsa no mundo, e a sua constituição psíquica, o seu eu, está atrelado a esse cuidado que ela recebe, e que vai alterando
claro, né, o tipo de cuidado, a intensidade do cuidado, dependendo da fase da vida dela, né? Então, a gente está falando aqui da infância, sabemos que tem infâncias distintas e também tem a idade que pode exigir ou demandar um tipo de cuidado diferenciado. E isso é um desafio enorme para os pais, né? O exercício da parentalidade é assim, é um desafio, é uma delícia, né? Daí eu falo aqui mais a condição de mãe, mas é muito desafiador, porque as crianças mudam muito, sim, da nossa perspectiva, muito rapidamente. Isso. Em um ano muda tudo. Eu falo para os meus filhos, eu estava gostando tanto daquele desenho que a gente assistia, e agora vocês não gostam mais, o que eu faço com... Eu vou assistir sozinha. Porque parece que a gente... é bom, né, quando a gente vive junto com a criança e compartilha do prazer, por exemplo, de assistir lá a Dora Aventureira, aí eles largam a Dora Aventureira, você fala, nossa, é um luto, né, um luto pela criança que está crescendo, um luto pelas coisas que a gente tinha se apegado e vai tendo que mudar, e é necessário que a gente consiga, então, no lugar de pais, né, de adultos cuidadores, fazer essa transição, porque isso que vai contribuir para o desenvolvimento da criança. Se eu cuidar igual de uma criança de 6 e dessa mesma criança quando ela tiver 10, tem algo aí que não está muito legal, faltar, né? Eu acho que a flexibilidade comportamental talvez seja, né, a base de uma parentalidade mais bem exercida, né? No sentido de você estar sempre sensível ao que é a necessidade daquele momento, a quem é aquela criança, ao que está importante para ela, agora adolescendo, né? Como é que vai ser e né, quais são os assuntos que eu vou ter que trazer, né? Tem tópicos a serem conversados que não existiam antes, né? Então, e acho que é isso, né? Trazer o pai para se pensar nesse papel é uma atividade que eu tenho gostado muito de fazer, né? Quando a gente estava falando aqui, né? Que eu tô trabalhando mais com parentalidade, eu tenho trabalhado muito com pais nesse lugar mesmo, né? De se entender ali nesse papel, né? Nessa função que nós comentamos no começo, né? Como mães, acho que talvez é o papel mais difícil de desempenhar, né? Na vida. Então, eu acho que uma psicoterapia voltada para isso, ela tem uma super função. Porque vão ser os lutos que a gente vai viver ao longo do crescimento dos filhos, habilidades que a gente vai ter que ter em certos momentos e deixar de exercitá-las em outros, né? Você sabe que vocês estavam falando, você falou do Saika e você falou dos lutos, né? E aí me ocorreu uma situação que eu ouço com certa frequência, que por exemplo, famílias que não têm um vínculo de sangue, né? Que eu vejo muita gente eventualmente tendo, nossa, mas aí não é filho, ele vai cuidar do filho dos outros e tal, né? Mas o vínculo afetivo, ele acaba se construindo e tudo mais, né? Então, mas a gente muitas vezes vai vendo que essas crianças vão acabar entrando depois no projeto de família, né? Quais desafios que vocês acham que existe quando a gente tem uma situação como essa? Porque você vai ter uma história pregressa. E aí depois você vai ter esse desenvolvimento dessa criança ali dentro. E aí você vai ter os pais que vão estar ali, nossa, mas não tem o meu olho, né? E aí, o que vocês acham disso? Não tem o seu olho, mas fica parecido. Eu já atendi algumas crianças, né, de famílias que adotaram, e é muito interessante isso, porque imita, fica parecido, inclusive, né, fisicamente, mas fora esse aspecto, eu acho que daí vão ser várias questões que vão ser postas, né, eu acho que tem da mesma maneira que existe um temperamento de uma criança que nasceu naquela família, vai existir o temperamento daquela outra criança, talvez você não tenha tido acesso a esse temperamento desde o nascimento, mas você vai ter acesso ali no momento que a criança chega e vai conseguir entendê-la a partir de sensibilidades, de predisposições e etc. E, né, a gente que trabalha com saúde mental, com emoção, né, com olhar para relações, a gente vai entender que a gente vai poder, a partir das relações que são estabelecidas ali, trabalhar certas coisas que possam se apresentar como questões para aquela família, né? Eu acho que aí abre-se uma infinidade de possibilidades, né? De olhares e de trabalho. Acho que nada do que a gente falou muda. Talvez, né, o que você
está falando tem um pedaço da história que eu não tenho acesso, mas a gente também não tem acesso a toda a história da criança que nasceu ali, né? A criança vive as experiências dela, a criança tem o mundo dela, tem outras relações para além da família. Então, eu acho que a gente só amplifica, talvez, um tanto disso, mas o restante acho que se mantém, né? Tudo que a gente falou aqui segue valendo. Concordo com isso. Acho que é um pouco, bastante parecido, assim, tudo que a gente falou até aqui. O que poderia ser bem interessante, que a gente vê algumas situações pontuais, é quando esse SAICA, só esclarecendo aqui, porque eu não sei se todo mundo tem familiaridade, né? O que a gente chamava de abrigo, hoje o nome mais adequado é o SAICA, que é esse Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. Então, aquela criança que não está sob o cuidado de pais ou de familiares, ela fica nesse SAICA, que é nesse abrigo, e por vezes aguardando ali para uma possibilidade de adoção. E é muito legal, eu já conheci alguns projetos de que essas cuidadoras do SAICA, e mesmo cuidadoras de creche, né, passam por uma formação que é muito pautada no apego e em construir com essa criança uma relação de cuidado que vai além do cuidado básico da alimentação e higiene, mas em construir mesmo uma afetividade, uma amorosidade que essa criança tenha uma cuidadora de referência, embora tenha uma equipe que está ali. E isso funciona muito. Eu estou lembrando de creches, né? O que as creches recebem? Crianças a partir dos 4 meses. Então, as famílias precisam trabalhar, deixam a criança lá com 4 meses e a criança passa 8 horas por dia nessa instituição. Se essas funcionárias da creche, essas cuidadoras, tiverem essa noção do quão importante é o vínculo que elas estabelecem com esse bebê, então não é uma questão de trocar fralda, é também, né, obviamente, mas é trocar fralda enquanto conversa com a criança, fazer aquela vozinha, e vendo característica, a hora da naninha. Cada criança tem um jeitinho, né? Uma gosta do paninho do lado, outra gosta no colinho, a outra, se você colocar lá num bebê conforto, vai bem. Então, essas profissionais, elas têm essa habilidade, acho que um pouco por habilidade mesmo que já vem anteriormente, por isso acho que elas vão para esse trabalho, mas também elas precisam ser formadas para não perderem não perderem a ideia da importância desse tipo de construção de vínculo, né? Então, cuidar das necessidades básicas não é suficiente para o desenvolvimento da saúde mental dessa criança. Esse foi um dos cortes do Pareamento. Se você chegou até aqui, deixa um like, assim o YouTube vai saber que esse conteúdo pode ser interessante para pessoas que têm interesse parecido com o teu. E também deixa um comentário, né? Comenta se você gostou do episódio, se você gostou do corte, o que você gostaria de ver aqui no Pareamento. Muito obrigado pela tua audiência, a gente se vê no próximo.